Oscar prometeu que a mulher de Bueno de Lima ficaria boa logo que os santos, finos caboclos, lhe tirassem do corpo a doença. Propôs também a operação, por um preço danado, 10.000,00 cruzeiros. A operação foi feita a dentes também, mas a mulher de Leopoldino Bueno de Lima piorou. Os 10.000 cruzeiros foram para o bolso do caboclo Tibiriçá, mas a mulher cada vez pior. O pai de santo foi novamente procurado, ao preço de 500 cruzeiros, e receitou remédios à mulher. Nada de melhorar, sendo então levada para São Paulo, onde, a despeito dos recursos médicos empregados, veio a falecer. Pelos mesmos dias, junho de 1959, os jornais de São Paulo noticiavam que na cidade de Presidente Prudente 3 pessoas, atraídas a um desses antros de curandeirismo, instalados sob as vistas complacentes das autoridades locais com o nome de Centro Espírita de Umbanda Mensageiro da Paz, aí perderam a vida. 2 Sr.as morreram, ao receberem passes, enquanto outra, para curar-se de um tumor, deixou-se pisotear no ventre por um dos dirigentes da tenda, vindo a falecer. E uma quarta teve suas vestes incendiadas, sofrendo graves queimaduras. Mas eis que vem a grande desculpa de sempre: fui liberdade de cultos. Queres mistificar o povo e explorá-lo impunemente? A fórmula será fácil e eficiente, basta cobrir a ação com o manto protetor da religião. Sob este manto o malandro não apenas escapará da punição, mas será protegido e defendido por todos os liberais e maçons. A revista O Cruzeiro, de 4 de abril de 1959, apresenta nas páginas 88 a 97 uma reportagem sobre a Cidade Alucinada, de Nazaré do Maranhão. É uma triste amostra de um povo mistificado sob a capa da religião e da liberdade de cultos. Lá o criminoso explorador se chama José Bruno de Motais, mestre e padrinho daquela gente, mas que é livre e faz o que bem entende, porque é o sacerdote de uma desesperada multidão que recebeu a promessa da cura para todos os males. José Bruno diz receber um espírito forte, o príncipe Ariolino Jurema. Para o padrinho de Nazaré, todos os doentes têm apenas espíritos encostados, e Zé Bruno expulsa os espíritos perturbadores para curar tanto o homem que sofre de úlceras nas pernas, como a mulher com dor no lado. E o repórter conta, José Bruno traz um manto vermelho bordado de estrelas, cruzes e círculos amarelos. Senta-se diante de um altar solene. Vários médiuns, também cobertos com mantos, os cercam. Os doentes são dispostos em círculos, os médiuns iniciam os cantos de doutrina. José Bruno dá a volta ao círculo, para o banho de força, com infusão de cachaça e raízes, nos doentes. Depois, com um defumador, dá nova volta, agitando a ponta do manto em cruz e inicia as esconjurações contra os males causados por espíritos zombeteiros, feitiço, bruxaria, tentação do demônio. Pouco depois é a tomada geral, quando quase todos os presentes recebem os caboclos, dançam, cantam, arrojam-se no chão, esponjam-se, grunhem. Vimos a cena muitas vezes. Tem-se a impressão que a parte humana e racional foi totalmente abalada e que diante da gente se contorce um bando de animais bípedes. Dizem que isso é religião e como há liberdade de culto, a polícia assiste, olha e entra também na dança, com caboclo no corpo. E é assim que Zé Bruno de Moraes continua pastor, babalaô, prefeito, juiz e senhor das coisas e das almas do Arraial de Nazaré do Maranhão. Em junho de 1960 estivemos em Nazaré, falamos com Zé Bruno e seu povo, todos, inclusive o mestre, proclamaram que eram católicos. E o chefe da polícia, em São Luís, alegou que Zé Bruno recebeu licença do governador. Assim é no norte e assim é no sul.
Em janeiro de 1959 estivemos em Esteio, no Rio Grande do Sul, onde fomos receber um passe do mestre Oswaldo Jesus Vieira, fundador da religião do Nazareno. Também puro curandeirismo, nada mais. Mestre Oswaldo mistifica e explora milhares de doentes e miseráveis. Repete-se aí o mesmo fenômeno, dissimulado sob a capa da religião, o criminoso explora impunemente, aos olhos da polícia, a credulidade do povo. Nesta ocasião Dom Vicente Scherer, zeloso arcebispo de Porto Alegre, denunciou não apenas a charlatanice do mestre Oswaldo, mas condenou sobretudo o indiferentismo das autoridades. Não se compreende como as autoridades competentes, a polícia e o Departamento Estadual da Saúde, que devem defender a saúde e a bolsa do povo, se conservem indiferentes aos acontecimentos de Esteio e também de outros lugares. Vem um médico diplomado em afamada universidade e não pode exercer a profissão entre nós, mas um ignorante arrojado, de boa ou má fé, brasileiro ou estrangeiro, pratica a medicina sob a capa da religião e não é incomodado por ninguém. Por outro lado, quando algum policial consciencioso toma alguma medida, levanta-se logo o vozerio liberal, perseguição religiosa. Parece que estamos na Idade Média. Inquisição, Santo Ofício, e, rasgada a Constituição Feder.al. E gritos semelhantes. Mas nenhum deles define o que é religião, nem saberia fazê-lo, e nenhum deles se lembra de que a própria Constituição Federal restringe a liberdade de cultos com um inciso esquecido, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. E veremos no próximo capítulo que é este, exatamente, o caso da religião de Umbanda. Crimes, imoralidades, loucura e exploração. Informa o Diário do Congresso Nacional, Secção 1, 13 de abril de 1961, parágrafo 2391, que o senhor deputado federal Aaron Steinbrück, com a data de 6 de abril de 61, resolveu apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei nos seguintes termos. Art. 1º. Não constitui contravenção penal a prática de cerimônia, solenidades e ritos dos cultos afro-brasileiros. Artigo 2. Este projeto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Na justificação do projeto cita o senhor deputado o artigo 141, parágrafo 7 da Constituição Federal que assegura a inviolabilidade da liberdade de crença e do livre exercício dos cultos religiosos. Entende Sua Excelência por cultos afro-brasileiros, o candomblé, o catimbó, o xangô, a macumba, a umbanda, e outras denominações, sendo cultos, praticados por grandes camadas do nosso povo em todo o território brasileiro. Para justificar sua proposta, o senhor Steinbrück declara ainda, a prática de tais cultos em nada ofende a ordem pública ou os bons costumes, contando com a participação de adeptos de todas as classes sociais. Eis uma tese que Sua Excelência não poderá sustentar em vista dos fatos e documentos que iremos apresentar. Não são raras as manchetes dos jornais que gritam, alucinação e morte durante uma sessão de Umbanda. Morte, baixou, no terreiro fugiu com o pai de santo abandonando a própria mãe. Tiros encerraram a sessão de macumba. A macumbeira matou o menino. Demônio baixou no sargento, matou e suicidou-se na sessão espírita com Exu no corpo. Matou o desafeto em plena macumba. Loucura e crime na sombra de Umbanda dominada pela macumba, abandonou o lar em que vivia feliz. Brigam os caboclos, para explorar mulheres doentes. Embebeu todo o corpo com álcool e dançou em chamas. Ritual exótico. A sombra de Kardec se estende sobre o crime e a loucura. Maus espíritos impulsionaram os criminosos de pai de santo a perigoso Dom Juan. A macumba provoca incêndios. 2 irmãos mortos a facada por causa da macumba. Pólvora, Exu e queimaduras. Vítimas da Umbanda. 2 crianças mortas pelo trabalho do macumbeiro. Baixou no macumbeiro o espírito de Dom Juan. No terreiro tentaram cortar ao meio a criança.
São alguns exemplos escolhidos ao acaso na imprensa diária. Certamente, não teremos a ingenuidade de responsabilizar exclusivamente a Umbanda por todos os crimes, mistificações e explorações verificados nos terreiros e nas tendas. Compreendemos perfeitamente a possibilidade de crimes comuns, no recinto da Umbanda, que não devem ser imputados ao movimento umbandista como tal. Entretanto, certa mentalidade dos umbandistas, algumas práticas especificamente umbandistas e, também, a desenfreada, liberdade religiosa, sem controle, sem freios e sem orientação, ofereceram aos terreiros um ambiente muitas vezes duvidoso e outras vezes diretamente favorável aos crimes e às explorações que iremos denunciar. 1. Os crimes nos terreiros. Ouviremos a eloquência dos fatos. Não faremos nenhum apelo à fantasia. Recolhemos da imprensa diária alguns fatos que nos parecem caracterizar os vários tipos de crimes causados ou, ao menos, favorecidos pelo ambiente e pela mentalidade umbandista. 1. Crimes, por ordem do Sonto, Valquiria Pereira dos Santos, filha de santo do terreiro de Claudionor Rocha Pita, vulgo, Nono, na Baia, estrangulou o menino Gerson, de 1 ano, porque recebeu ordem do santo, como confessou depois na polícia. Nono, o pai de santo, depois da confissão de Valquiria, declarou que ela não era culpada, simplesmente, porque matara a mando do santo. Bernardino Carvalho, 36 anos, ao retirar-se de um terreiro da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, dirigiu-se à porta do cemitério, onde morreu tomando formicida. Deixou o clássico bilhete dos suicidas, no qual declara que acabou com a vida porque, durante a sessão, sua mãe, que falecera dias atrás, baixara chamando-o para o além. 2. Crime por exigência de cerimônias. Eunice Felipe, tendo de cumprir uma das últimas obrigações para ser considerada cabeça feita, foi à tenda espírita São Sebastião, dirigida por Geni Machado do Sacramento. Ela teve que colocar na palma da mão certa quantidade de pólvora para ver se explodia ou não. Logo que a chefe da tenda encostou o fogo, a pólvora explodiu, resultando queimaduras de 1º e 2º grau nas mãos, no pescoço e no corpo. Casos como este são bastante frequentes. 3. Crime durante o processo da cura, no centro da rua Cocais, em Belo Horizonte, a senhora Geni Anacleto Reis foi atirada dentro de um cinturão de fogo, para que pudesse libertar-se dos maus espíritos. Tendo as vestes em chamas, ela começou a gritar pelo marido, que veio correndo em socorro. Barrado pelos assistentes da sessão, só à custa de muita pancadaria conseguiu arrancar a esposa das chamas, já com queimaduras generalizadas. 4. Crimes por vingança de inimigos fantasiados. José Pedro Meirelles sofre de nervos e recebe passes e benzimentos de Margarida Conceição Marcucci e sente-se melhor. Mas depois o mal volta e Dona Margarida lhe revela que o mal é causado por Dona Rita Nogueira e que o único remédio eficaz seria o afastamento de Dona Rita. No dia 12 de dezembro de 1957, José Pedro Meirelles vai à residência de Dona Rita a quem, sem maiores explicações, foi logo perguntando por que motivo o estava maltratando, assim. E em seguida matou-a com um tiro. Arsênio Gonçalves, da Vila Bertioga, frequenta sessões em busca da cura. Vem então a descobrir que a própria esposa é a causadora principal de seus males. Na manhã de 7 de outubro de 1952 investe contra a esposa, matando-a com 17 golpes de sabre. 5. Crime preventivo contra o macumbeiro. O macumbeiro é temido, considerado como um ser assustador que conhece os segredos portadores da morte. Como impedir que ele nos faça mal? Antônio José Cambuí e Antônio Inácio Camargo, para defender-se contra possíveis ataques espirituais, resolveram matar o temido pai de Santo Firmino Inácio. 6. Crime durante o desenvolvimento da mediunidade.
no decurso de uma das conhecidas sessões de desenvolvimento, um dos presentes incorporou um Exu e caiu ao chão. Vieram o chefe do terreiro, o presidente e outros curiosos para provocar a desincorporação. Mas nada conseguiram e o rapaz continuou caído no chão. Pela madrugada morreu. 7. Crimes para efeitos de feitiço. Dona Cesarina Martins do Nascimento, chefe da tenda de Umbanda São Judas Tadeu, é especializada em fazer desaparecer maridos enjoados. Chegava a cobrar 50 contos para dar sumiço nos maridos. Presa, verificou-se que dava vidro moído ou formicida. Matou vários. 8. Crime por sugestão mediante despachos. O babalaô Antônio de Oliveira foi contratado por Cristolino de Deus Ribeiro a fazer um trabalho para que Hilda dos Santos Pérez abandonasse o marido Antônio Pérez e viesse com ele, Cristolino. Hilda ficou com a cabeça virada e abandonou o lar. 9. Crime por falsa revelação do além. Em Nova Cruz, RN, a jovem Maria de Lourdes Silva é assassinada por sua própria mãe, porque ela, a mãe, numa sessão de Umbanda, recebera a revelação de que a filha estava grávida do próprio pai. De fato era inocente. 10. Crime para pagar dívidas ao Exu. Maria Isabel Vieira, de Vila Seca, São Paulo, matou por asfixia uma menina de 3 anos e cortou a orelha de um menino de 2 anos, ambos seus filhos adotivos, para pagar uma dívida ao Exu Viramundo. Na África, aliás, o Exu exigia sacrifícios humanos. 11. Crime por impulso do Exu. Maurício José da Rocha, pai de santo no Morro de Santo Antônio, Rio, matou a facada seu desafeto Crispim José Ribeiro, declarando na polícia que estava totalmente inocente, porque na hora do crime estava incorporado pelo Exu Sete Encruzilhadas, que foi quem cometeu o crime. 12. Crime por causa de crises durante o passe. Leonilo Amaro de Melo, ex-pracinha e neurótico, abandona o tratamento médico e resolve receber passes, no Centro Espírita João Batista, no Rio. Durante um desses tratamentos teve violenta crise, puxou do revólver e matou a tiros a babalorixá Etelvina Ribeiro Romero e feriu outras pessoas, enquanto gritava: "Caboclo Arruda está comigo. Ninguém é mais forte do que eu." Mas ele acabou sendo linchado, aos pés do altar onde eram feitas oferendas a Ogum e outros deuses da Umbanda. Esses ataques e crises, durante os passes, são, aliás, frequentes nos terreiros. Assistimos mais de uma vez a semelhantes cenas. 3 ou mais pessoas devem então segurar o paciente e impedir maiores estragos. 13. Crimes dos que enlouqueceram nos terreiros. Adiante falaremos das loucuras causadas ou desencadeadas durante as violentas sessões dos terreiros. José dos Santos Cruz frequenta sessões de tenda umbandista em Arthur Alvim, central do Brasil, onde chegou a falar com o diabo, e lhe vendeu várias almas de crianças. Num infeliz dia, desvairado, mata em plena rua, com uma faca, 2 crianças e fere várias outras, declarando: "Satanás comprou as almas das crianças que matei." 14. Crimes do curandeirismo umbandista. Já focalizamos este aspecto no capítulo precedente. Aqui apenas mais um caso: a pequena Dilve, de 5 anos, filha de Benedito de Oliveira, estava doente. Levaram-na ao médico, mas Laurentino Medeiros Sobrinho, babalaô nas horas vagas, aconselhou os pais a não acreditarem, doutor, que ele conhecia aquela doença e dava os remédios adequados. E receitou anquilostomina e pílulas Brasil. Dilve bebeu o purgante e tomou as pílulas e ficou com o corpo coberto de chagas e morreu. No dia 23 de março de 61, a mãe de Santo Leia Pereira, do Centro Espírita Vovó Catarina, opera Erotides Teixeira com lâmina de gilete e canivete enferrujado, deixando a vítima agonizante. Para fazer o trabalho, a macumbeira não exigiu o exame de sangue, mas exigiu um cabrito, um galo preto, um galo pintado, 3 galinhas pintadas,
7 pacotes de velas, 21 charutos, 2 dúzias de copos, 7 garrafas de cachaça, 3 quilos de farinha de trigo, 5 alguidares, mais 10.000 cruzeiros. 15. Crimes provocados pelo barulho dos terreiros. São constantes as reclamações dos vizinhos dos terreiros. A minha rua tornou-se um verdadeiro inferno, com um barulho de deixar tonto qualquer ser humano, queixa-se um na polícia. E outro esclarece, e, insuportável o constante alarido que produzem, acompanhado dos gritos, cânticos, palmas cadenciadas, toques de tambores com ritmos monótonos, que enervam os vizinhos e perturbam o sono. Não adianta reclamar na polícia. Foi assim que Vital Vicente Pereira, farto de reclamar, resolveu por conta própria acabar com o barulho. Houve um conflito e 2 morreram. 16. Crime por violação de cemitérios. Relativamente frequentes são as notícias nos jornais de jazigos violados ou destruídos e coisas piores, resultado de macabros rituais da Umbanda. Semelhante crime é também bastante frequente na África. Carlos Sterman, C.S. ISP. Publicou sobre isso na revista Portugal em África, 1958, páginas 69 a 82, um artigo intitulado O problema do homicídio ritual no sul da África. Por homicídio ritual entende-se um assassínio perpetrado para fins mágicos, para obter poderes considerados extranaturais, seja por meio da manducação da carne da vítima, seja para confeccionar amuletos protetores com partes do corpo, ou ainda para poder dispor da alma do assassinado como famulo, página 70. Na página 80 o ilustre etnólogo angolês fala dos casos em que os pretendentes a poderes mágicos e os seus iniciadores vão desenterrar nos cemitérios corpos recentemente sepultados, a fim de extraírem as partes que lhes interessam para a confecção de certos amuletos. Este serviço macabro é executado à noite. Ainda em nossos dias a mentalidade mágica admite a existência do homicídio ritual com relativa frequência, página 80. Há ainda outros crimes que merecem destaque em parágrafos especiais. 2. A Umbanda facilita atos imorais. Neste ponto, as denúncias serão feitas pelos próprios umbandistas mais sinceros e preocupados com o futuro de seu movimento. Nós, diz um deles, considerado o codificador da Umbanda, nós que temos estudado várias religiões e convivido com sacerdotes de diversas seitas, tomando parte ativa no seu culto, afirmamos, a bem da verdade, que a Umbanda é a religião que maiores perigos oferece quanto o pecado da carne. E outro umbandista, que se considera catedrático no assunto, declara: nenhuma das religiões é mais propícia aos atos de leviandade e depravações como a Umbanda, pois se o médium não for controlado e não tiver a seu favor os princípios de bom caráter, ânimo forte e grande espírito de abnegação, ruirá por terra, e se arrastara tal qual um verme, na lama da inconsciência. Concretamente, segundo as denúncias dos próprios umbandistas, as imoralidades ou as oportunidades para tais atos são as seguintes. A. Quando não se pratica uma umbanda apenas de terreiro e sim deseja-se a realização do culto levado ao ponto em que deve ser. Cultuaram dos elementos da natureza e na natureza, cruzamentos reais, iniciações no mato, nas praias, nos montes, o que obriga a uma convivência mais ou menos prolongada entre iniciador e iniciando. O perigo de uma aproximação carnal é grande, quando os sexos gritam sob o impulso das tentações. B. Mas não é preciso ir à natureza. Há perigo também nas iniciações feitas nas famosas camarinhas, onde as futuras filhas de santo devem passar semanas ou meses. Exemplo: e José Antônio dos Santos contou ao delegado de São João de Meriti que sua noiva Maria Teresa de Andrade estava presa numa camarinha do terreiro de Mundinho da Formiga, em Vilar do Teles, para ficar mãe de santo e acabara ficando mãe de um filho do Babalaô, serviço pelo qual, além disso, teve que pagar 6.000 cruzeiros.
De fato, a polícia foi ao terreiro e lá encontrou 9 mulheres presas, com as cabeças raspadas e semínuas. A troco do serviço feito exigem-se por vezes atos imorais. É a umbandista Zina Silva que o denuncia, falando dos que abusam da ignorância e ingenuidade de senhoras e jovens, infelizes nos seus amores, que recorrem ao espiritismo para voltar a gozar das boas graças de Cupido. Criam-se verdadeiros casos de consciência. Não raro as condições são as mais imorais e infamantes. Alguns prescindem do dinheiro a troco da lealdade que a esposa deve ao marido ou da virgindade da donzela, desesperada de conquistar o ser amado. Lutas, hesitações, verdadeiros dramas de consciência até a cessão de sua pureza, contanto que o trabalho dê o resultado almejado. Durante os passes, há médiuns que tocam em todas as partes sensíveis do corpo, deliciando-se com o contato, sem mais terminar com os passes. Eis outra denúncia muito grave e que descreve uma nova situação. A tenda do caso presente está situada no centro da cidade, próxima à Central do Brasil, no Rio. Desta feita o nome do caboclo Ogum Beira-Mar foi escolhido para as atividades de um fracassado de Joan, que se colocava em atitude de concentração, encostado na parede, a observar senhoras e senhoritas de boa aparência. Na hora de tomar passe, Caboclo dirigia-se às mais interessantes, entregando-lhes um cartão com o nome e o endereço do médium. Dizia-lhes que tinham um trabalho feito e da necessidade de desmanchar o catimbó. Porém, o pior de tudo é que, além do natural vexame a que muitas se sujeitaram, o sórdido sujeito ainda cobrava uma taxa de uns tantos cruzeiros, com a respectiva gorjeta. Quando elas negavam a curvar-se às suas exigências, ele ameaçava contar os segredos revelados ao pai, ao noivo, namorado ou marido da cliente. Se é uma senhora, está grávida. Não, mas esteve. Seu marido soube. Quem é este homem que está sempre junto da senhora? Ele pensa muito em si e a senhora Newell. Não negue, minha filha. Não precisa ficar envergonhada. O caboclo compreende essas coisas. Se é solteira, há um rapaz interessado em você, minha filha. Conta pro caboclo tudo direitinho que é pro caboclo poder ajudar a fiazinha. Sua família consente no namoro? Não, o caboclo vai dar um jeito. E dava mesmo, porque quem acabava virando moço bonito e bem intencionado, era o aparelho do caboclo, ou seja o torpe homem que se receitava ser, como remédio à desilusão da consulente. Outro caso frequente é o das entidades do além, que receitam o próprio aparelho, isto é, o médium, como remédio eficaz para curar a esterilidade. Não se esquecem também da cobrança pelo serviço. Eis, pois, a conclusão de um umbandista: multiplicarão-se as macumbas, os batuques, os candomblés e marchou tudo para a derrocada moral inevitável. Homens e mulheres sem escrúpulos descambam para a baixa magia, o bruxado, o são-ciprianismo, a magia do mal, e até mesmo prevaleciam-se de sua condição de pais, ou mães, para dormirem e coabitarem com os respectivos filhos ou filhas de santo. Conhecemos vários casos desta ordem e vimos, nas chamadas macumbas, coisas de aterrorizar. E um jornalista comenta: não existe um macumbeiro, um charlatão, enfim um desses reles exploradores, que não esteja ligado a um vereador ou a um deputado ou mesmo a uma autoridade qualquer que nutra aspirações políticas. Tocar, mesmo que seja com uma flor, em um deles, é o mesmo que botar um mundo abaixo. Não se tem, por isso, conhecimento exato do que se passa nos subterrâneos do baixo espiritismo. Quantos crimes, sobretudo de desvirginamento de menores e cenas de adultério, process.am-se nos bastidores das tendas, terreiros e centros. Verdadeiras tragédias.
95% dos casos de polícia que se desenrola nesses coves permanecem no anonimato. 3. O perigo da loucura. Quantas vezes vimos, nos terreiros, moças e rapazes, homens e mulheres, incorporados por entidades do além, segundo Zeus pensam e dizem, agitar-se em movimentos alucinados, rolar pelo chão como animais em estertor.es da morte, rodopiar e contorcer-se como possessos, balançar doidamente a cabeça em todas as direções, sobre um pescoço que parecia desarticulado, armando as mais horríveis caretas, desfigurando o rosto com simiescos trejeitos, a fumar chatutos e cachimbos, a comer os bichos mais nojentos. Beber garrafas de cachaça, estraçalhar galinhas nos dentes para sugar o sangue, pronunciando palavras sem nexo nem sentido, urrando e gritando como doidos e desvairados. E isso durante horas a fio. Nada podíamos lazer para impedir cenas tão bárbaras, que se repetem todas as semanas, em milhares de tendas e terreiros. Porque tudo isso se fazia em nome da religião, como se fosse uma religião, sob a poderosa proteção da liberdade religiosa. E não exageramos na descrição. Poderíamos reproduzir aqui expressivas fotografias, tomadas naqueles instantes, para documentar as deprimentes cenas do terreiro em função. Na lei de Umbanda escreve um dos babalaos ou na lei de Quimbanda, as manifestações de espíritos são, na maioria das vezes, grifo nosso, totais, quero dizer, os espíritos apoderam-se totalmente dos médiuns. Nesse estado, vimos muitos espíritos violentos jogarem os médiuns no chão, darem socos nas mesas, darem urros ou gritos fortes, furar o corpo com ponta de punhal, pisar em brasas, mastigar vidro, estraçalhar urna galinha nos dentes para beber o sangue, etc. Dando-se muitas vezes o caso do médium gritar, sapatear, bater com as mãos na mesa ou ficar como se estivesse sufocado. Nem é raro ver entre os assistentes fenômeno semelhante. Tomados subitamente por uma crise, caem em convulsões, batem a cabeça contra a mesa ou a cadeira, choram e gritam, jogam-se por terra e aí ficam imóveis. Nem adianta querer ajudar, porque já vem o babalaopata tomar o caso a si. Pois para eles é sempre uma entidade do além, que atua sobre o infeliz. A pessoa é médium e precisa desenvolver. E mais um candidato é encontrado para a vida ativa dos terreiros. Perguntamos, anos atrás, a um grupo de médicos psiquiatras e especialistas em doenças nervosas se é aconselhável, sob o ponto de vista psíquico e médico, desenvolver a mediunidade, ou provocar fenômenos espíritas. E todos, com absoluta unanimidade, responderam negativamente, declarando que semelhantes práticas são nocivas, prejudiciais, desaconselháveis, perigosas, perigosíssimas, etc. São adjetivos fortes, usados pelos médicos para denunciar o perigo do desenvolvimento da mediunidade. Dizem os mesmos médicos que as práticas mediúnicas podem agir como fator desencadeante de distúrbios mentais em indivíduos predispostos, pondo em evidência enfermidades mentais pré-existentes e precipitando a psicose. Exemplo, o professor Dr. J. Alves Garcia declara: o desenvolvimento mediúnico exalta qualidades patológicas latentes, sugestiona as pessoas simples, e em doentes mentais precipita a psicose e dá colorido, especial aos delírios. O professor Dr. José Leme Lopes ensina: o exercício das denominadas faculdades mediúnicas é o principal responsável pela transformação psicológica, que prepara, facilita e faz explodir alguns quadros mentais. A prática pública de sessões espíritas, com manifestações ditas mediúnicas, exerce sobre a maior parte dos assistentes uma intensa tensão emocional e nos predispostos, psicopatas, neuróticos, fronteiriços, desajustados da afetividade, é a oportunidade de desencadeamento de reações que os levam ao pleno terreno patológico. E assim falariam centenas de médicos no Brasil.
Porém, entre as finalidades dos terreiros de Umbanda está precisamente esta: desenvolver a mediunidade. Quer dizer, os terreiros e as tendas se propõem, muitas vezes deixam isso consignado nos próprios estatutos, fazer alguma coisa que a Nani *hídridó e médicos declara ser perigosa, nociva e totalmente desaconselhável. E, todavia, a polícia e os demais responsáveis pelo bem público registram os terreiros e licenciam as tendas, como se não houvesse problema, simplesmente porque a lei concede liberdade de cultos. Liberdade de cultos, sim, diz a lei, salvo dos que contrariarem a ordem pública ou os bons costumes. Artigo 141, parágrafo 7 da Constituição. Portanto, a lei interdiz as práticas religiosas que contrariam a ordem pública ou os bons costumes. Ora, ouça-se, por exemplo, o que nos diz o professor e doutor A. C. Pacheco e Silva: em nenhum país do mundo, talvez a influência nefasta do espiritismo se exerça com tamanha intensidade sobre a saúde mental do povo como ocorre entre nós. Até mesmo um caso de morte foi há pouco observado no Rio de Janeiro, e deu-se com morte por traumatismo psíquico. No exercício de mais de 20 anos de clínica psiquiátrica em nosso meio, temos observado um sem número de débeis mentais sugestionáveis e crédulos, incapazes de um juízo crítico severo, apresentarem surtos delirantes após presenciarem sessões espíritas ou delas participarem ativamente. Por isso o mesmo Dr. Pacheco e Silva, quando era diretor do Hospício de Juqueri, São Paulo, declarou ao Dr. Leonídio Ribeiro que o espiritismo é uma prática perniciosíssima, que deverá ser combatida a todo transe, por isso que, sobre prejudicar a saúde pública, contribui para a ruína de muitos lares e dá margem a explorações as mais ignóbeis. Este é também o pensamento de outros. Afrânio Peixoto, por exemplo: o poder público não pode ser indiferente à ruína nervosa, senão à alienação daqueles sobre os quais lhe é missão velar, os inocentes, incautos, crédulos, que desses espetáculos e dessas sugestões podem ser vítimas. Outros declaram: os prejuízos que o espiritismo traz à saúde pública são evidentes. Dr. Porto Carreiro: julgo indispensável e urgente que se estabeleçam leis que regulem esse caso. L. da Cunha: é urgentíssima uma medida pública nesse sentido. F. Franco, etc. São clamores das autoridades competentes a gritar que as práticas espíritas e umbandistas contrariam a ordem pública, e que por isso, são contra a Constituição que veda expressamente o exercício da religião, que contraria a ordem pública. É, pois, vai e covarde a constante desculpa da polícia quando alega que não pode fazer nada, porque a lei dá liberdade. A lei é clara e não dá essa plena liberdade fantasiada pelos liberais, que querem a ruína de uma nação avacalhada. Aliás, também neste ponto concordam conosco alguns dirigentes umbandistas. Sabeis, pergunta I. Tespo o que pode produzir uma mediunidade mal orientada, mal dirigir.la. Isto, a obsessão, a alienação mental definitiva, a morte. Eis porque, apesar de ser espírita, jamais me ofendi quando ouvi padres católicos dizerem que o espiritismo é uma fábrica de loucos. Eles têm, em grande parte, toda a razão. E outro, casos há em que, havendo o completo domínio do espírito sobre a matéria, cujo subconsciente grandemente enfraquecido, quer pela moléstia ou outro qualquer fenômeno, deixa-se o indivíduo tomar facilmente pelo espírito obsessor, jamais retornará esse elemento ao seu próprio estado, tornando-se um elemento perigoso, que, tomado pela obsessão, é quase sempre levado à loucura, com bem poucas probabilidades de cura. E mais, a Umbanda, por se tratar de uma religião puramente fetichista, encontra uma infinidade de adeptos, os quais, julgando que com facilidade podem tomar conhecimento daquilo que lhes pode acontecer no futuro, entregam-se completamente inconscientes, sem de leve perceberem que muitas vezes incorrem em um erro gravíssimo, devido ao seu espírito mal formado e,
portanto, sujeitos a uma série de perturbações que os levam invariavelmente à loucura ou à degradação moral. 4. Caça ao dinheiro. Tina Silva, ela mesma umbandista sincera e convicta, publicou um livro intitulado No Limiar de Umbanda. No capítulo 2 faz ela uma crítica severa às tendas de Umbanda no então Distrito Federal, hoje Guanabara, e Estado do Rio. Estas críticas, declara a autora, são fruto de mais de 25 anos de observação. E eis suas denúncias: nas tendas, o que vi, desde a mais modesta, notem que não usei o termo humilde, não desejo confusões, repito, da mais modesta à mais suntuosa, o que encontrei foi o espírito comercial, o afã de construir e aumentar as respectivas sedes, numa perfeita organização tipo caça-níqueis, ou donativos de gordas máquinas, onde a tesouraria é o departamento principal. As festas, as tombolas, as sacolas, nas portas, são uma prova evidente dos intuitos dos proprietários, que exploram o estabelecimento tranquila e prosperamente, como um comerciante de qualquer ramo. Escandaliza testemunhar o desrespeito e disfarçatez das diretorias, permitindo que no próprio local das sessões, no terreiro, enfim, graças à cumplicidade de uma cortina divisória, encenam peças teatrais, ou exibem filmes, tudo com entrada paga, como em qualquer casa de diversões, e sempre a título de angariar fundos para futuras obras, que nem sempre se realizam. As leis são burladas lindamente, pois, desde que num bilhete de entrada figure a palavra convite, está ela isenta de selo e de taxas. Em regra, há um fichário comum e outro secreto, no qual só os proprietários, dignos de fixar seus olhares proranos. Assim, os próprios elementos, que auxiliar-ne nos serviços de administração, são excluídos das chamadas reuniões secretas, pois, como disse, é-lhes vedado o conhecimento do total das rendas das tendas. A parte espiritual é um simples pretexto para a econômica e a material. Entra aí em jogo a ignorância dos frequentadores, esses infelizes, pouco esclarecidos, que supõem que a fé pode ser comprada com meia dúzia de níqueis. Li num jornal o dia que o número de tendas e terreiros, licenciados pelas autoridades, ultrapassa a casa dos 6.000. Desafio a quem quer que seja, mesmo aqueles que obturaram seus dentes com o slogan dar de graça o que recebem de graça, a apontar uma, entre as 6.000, cujo presidente haja aberto a tenda com seu dinheiro, a mantenha de seu bolso, e não tenha quadro social de contribuintes. Mesmo nos pequenos grupos, que se reúnem numa pequena sala, em número reduzido, embriões de futuras tendas, pois todas nascem assim, com o pecado original, o dinheiro é o motivo da fé do médium responsável pelos trabalhos ou do dono do local que, em sentido figurado, dele pode-se dizer, abriu uma portinha. A tenda grande da esquina serve de padrão para a pequena tenda que já possui as suas aspirações. Então, o futuro proprietário filia-se à grande, infiltra-se em seu quadro social, em resumo, faz um curso de aperfeiçoamento, e no futuro, quando puser em execução as lições recebidas, já tem em mente os métodos próprios de aperfeiçoamento, para acelerar a sua máquina de moeda falsa. Moeda, que no sentido espiritual, ele vai oferecer numa falsa casa de caridade, colocando-se na situação de beneficiado perpétuo e a toda a sua família, pois aquilo passará a ser um patrimônio zelado com todo o rigor, para não perder a sua finalidade. Fazer dinheiro. O que Dona Zina Silva observou no Rio, nossos informantes viram em Porto Alegre. Frequentemente foram abordados, nos terreiros de Umbanda, com pedidos de ofertas espontâneas, para concluir uma obra, para a sede própria, para fazer uma festa, etc. Em quase cada sessão mais concorrida inventam uma rifa. Exigem mensalidades. Cobram os serviços de despacho, ou outros trabalhos, que é sempre caridade. Recebem também pelas consultas feitas fora da hora, e que,
para alguns babalaos, são as mais importantes. Apresentam o livro de ouro. Na entrada de uma tenda estava escrito: um cofre à direita de quem entra espera a oferta do visitante. Lá está também a bandeja de esmola aos pés das estátuas. Ou a bandeja passa, antes da sessão. Uns dão consultas e há sempre um pratinho discreto, do qual os frequentadores são os primeiros a talar para evitar mal-entendidos dos que chegam. Ele não cobra, cada um dá o que pode, se assim cada um, na dúvida do que poderá satisfazer, dá o máximo, indo mesmo além das suas possibilidades. Já em 1952 o autor do Evangelho de Umbanda, ele mesmo, aliás, também grandíssimo explorador da credulidade, denunciava na página 51, cobram passe ou consulta e desde 10 a 200 cruzeiros, trabalhos, especiais, de 500 até 50 mil cruzeiros, para inutilizar um obstáculo qualquer, aleijar alguém ou conseguir um negócio rendoso. Feituras de cabeça, em camarins, de 500 cruzeiros para cima. Mas os camarins, agora, são mais caros. Na noite de 19 de maio de 1959 compareceu à delegacia de Meriti, Rio de Janeiro, a senhora Guiomar Martins Vecina, queixando-se de que sua filha Marli Martins Vieira Vecina havia sido sequestrada por Maria Luísa de Freitas Santos, dona do Centro Espírita São Lázaro. Explicou a queixosa que, ouvindo conselhos de outras pessoas, entregara no dia 17 de fevereiro de 59 sua filha a Maria Luísa que, no prazo de 3 meses e 21 dias, faria a cabeça da jovem. Durante este período Guiomar teve que gastar a quantia de 3.500 cruzeiros, além de enviar mantimentos, semanalmente, para a casa da umbandista. Em setembro de 1959 fomos procurado, na portaria do convento de Petrópolis, Rio de Janeiro, por uma senhora que acabara de tratar-se, sem nenhum resultado positivo, num terreiro umbandista. O babalaô exigira para o tratamento um alguidar, 4 quilos de carne sem osso, 25 gramas de milho para pipoca, uma cebola, uma garrafa de cerveja branca, uma garrafa de cerveja preta, uma maço de velas, uma garrafa de azeite dendê, fitas amarela, branca e vermelha, uma toalha nova e um travesseiro novo, roupa nova para ela mesma, 100 cruzeiros para o Cambone, 100 cruzeiros para o coveiro, 400 para o automóvel que devia levar o despacho, 5.000 cruzeiros para o trabalho do babalaô. Resultado: bom negócio para um espertalhão. Casos assim são de todos os dias, no Brasil inteiro. Hoje mesmo, 2 de maio de 1960, quando escrevemos estas linhas, o Globo, do Rio, informa: o operário Mauro Jesus da Silva, chefe da tenda São Sebastião, foi detido pela polícia porque cobrava 20 cruzeiros por consulta, informa o jornal. A renda diária do centro era de 8.000 cruzeiros, já que o número de clientes sempre passava de 400. Mas, tudo era caridade. E o babalaô Tancredo da Silva nos revela: vendem banhos e defumadores, completos, em lindas e sugestivas embaiagens, com a figura do caboclo e pretos velhos, mas dentro é só capim. Guias, ou colares que as lojas americanas vendem a 20 cruzeiros, empurram a freguesia inocente por 300 ou 400 cruzeiros, dizendo que é artigo legítimo, vindo da Bahia. Caramujos apanhados em qualquer praia carioca custam muito caro, porque vieram da África. Em O Globo de 10 de dezembro de 1956 damos com novas formas de exploração. Na rua Haddock Lobo, 67, próximo ao Instituto Rócio, foi recentemente inaugurada uma casa de comércio, talvez única no ramo. Sua atividade principal é a venda de estátuas de personagens importantes ao mundo umbandista. O proprietário é o Sr. Faustino Rodrigues,
que fechou a sua mercearia para dedicar-se ao novo e original negócio. A pequena casa está repleta de estatuetas de conhecidos vultos do iritismo, sob as mais variadas concepções e os mais extravagantes matizes. O Sr. Faustino Rodrigues é espírita. E, sócio de 2 centros, o dos Caminheiros da Verdade e de São Francisco, situados na Rua Atalaia, em Engenho de Dentro, e na Rua Conde do Iraja, em Botafogo, respectivamente. Ia ele muito bem nos negócios de sua mercearia. Achou, porém, que não podia continuar sendo apenas um praticante do espiritismo. Queria dar sua contribuição para o melhor conhecimento do umbandismo e viu que o meio mais eficiente seria fazer, através de estátuas, presentes os grandes espíritos umbandistas. Diz que ali está para servir aos que acreditam na bondade e não apenas como comerciante. A maior estátua da casa é a de um velho escravo. Representa um preto que, segundo o dono da loja, trabalha na linha de Umbanda. O que é de estranhar é que o seu papel ali, naquela posição, é angariar dinheiro, explorando a crendice e os sentimentos caridosos do povo, fato que representa estranha e abusiva forma de mendicância, merecedora de reparo. Dificilmente ali entra uma pessoa que resista à armadilha do Sr. Faustino. Ele fala a todos das boas ações dos espíritos para com uns e das más para com outros. Está satisfeito com o sucesso do velho pedinte. E diz, envaidecido pelo êxito do seu engenho, que todo homem tem coração e o escravo tem prestígio no mundo umbandista. Mas o mais forte libelo veio do umbandista Hélio Filgueiras, pseudo Honore, do Templo Iniciático Jeová, Rio, em 2 brochuras, intituladas Exu, a Nova Máquina de Fazer Dinheiro, Rio 1953, e Umbanda Indústria Rendosa, Rio 1954. O autor prometeu outras, mas deve ter havido algum trabalho forte contra ele, porque nada mais foi publicado. No segundo dos citados livros escreve ele, por exemplo, na página 35. 99% dos dirigentes desses centros não visam outra coisa a não ser a glória efêmera de serem adorados por outros cegos, iguais a eles próprios, ou aproveitarem-se da ignorância e da dor alheia, para extorquir-lhe o dinheiro. E depois, na página 70. Levamos a nossa ousadia ao cúmulo de declararmos que 99% dos centros de Umbanda, que por aí se exibem, não passam de casas comerciais, ou teatros com péssimos atores, que 99% dos médiuns de incorporação, que formam esses centros, nunca deram incorporação a nenhum espírito, e que 99% dos livros sobre a Umbanda, à venda nas livrarias, não passam de fantasia, frutos da imaginação hábil de seus autores, que mais não visam senão uma falsa glória ou dinheiro. Particularmente interessantes são as denúncias do mesmo autor em Exu, a Nova Máquina de Fazer Dinheiro, principalmente a partir da página 46. Não fosse tão longa a descrição, iríamos oferecê-la aos nossos leitores. Tentaremos resumir a história, como segue: uma senhora A, da alta sociedade, muito rica, descobre que o marido vive com amantes. De tanto desgosto fica doente e procura os médicos que nada descobrem e receitam apenas calmantes e fortificantes. Ela fala então sobre seu estado com a amiga B. Esta lhe faz saber que há, provavelmente contra ela serviço feito, e que é necessário desmanchar o trabalho. Leva-a ao terreiro. O babalaô é previamente informado pela senhora B sobre a situação e o estado da senhora A. Começa agora a exploração, que irá desenvolver-se pelas seguintes fases. Primeira cena, começa a sessão. Presentes, o babalaô, o ogão, alguns cambonos e as senhoras A e B. O babalaô dirige-se ao congá, altar, emite uns grunhidos, apanha uma garrafa de marafo, cachaça, enche um coité, cuia, derrama um pouco para um lado e bebe o resto. O ogão tira
Batem os tambores. O babalaô é acometido de súbito tremor convulsivo, dá pulos, corcoveia, improvisa horrenda careta, dá ao corpo grotescas contorções e, com tremendo uivo, grita e faz umas perguntas. Um dos cambonos leva a senhora A, trêmula e nervosa, aos pés do babalaô. Este brada, profere umas pornografias, simula cólera, bate no peito e pergunta com arrogância: não acredita em mim? Então, foi procurar casacudo, médico, pra se curar. Pensas que não te acompanho há muito tempo. Faz mais umas revelações, de acordo com as informações previamente recebidas pela senhora B. Mas a senhora A, surpreendida com o que houve, pensa que foi o além que lhe revelou tudo isso. Afinal, o babalaô informa: tudo foi trabalho que fizeram para você morrer. E sabe quem fez? Foram as amantes de seu marido. O chefe do terreiro mete a vela na boca, arranca um pedaço com os dentes, bebe mais cachaça, acende outro charuto e explode com mais esta novidade: vou consertar a vida dela, mas vai ser demanda dura. Preciso mais vela, coité, galinha preta, cachaça, etc. Dá um safanão, mais um grito, e o espírito se foi. Fala agora normalmente com a senhora A, garantido que tudo terminará bem, que basta ela comprar o material pedido pelo espírito, que é forte e não falha, que vai fornecer uma lista das coisas que vai precisar para a demanda e outras obrigações, mas que, se ela não puder comprar o trem todo, ele mesmo se encarregará de arranjar tudo, que, para isso, precisará apenas de 1000 cruzeiros, e que, na próxima sexta-feira, ela poderá voltar para o serviço. Segunda cena: no dia marcado voltam as senhoras A e B. Encontram o mesmo ambiente. E com a mesma encenação vai baixar o espírito. E durante 1 hora inteira é feito o trabalho, entre contorções, corcovos e palavrões, com gargalhadas e espalhafato, num ambiente de cachaça, charutos e velas. Feita a amarração, o babalaô informa que os trabalhos contra a senhora A foram feitos num cemitério, com um despacho muito grande, e que é necessário fazer outro serviço e há no cemitério, pesado e forte e ainda antes da meia-noite, caso contrário tudo iria piorar. Chegou para a gente do terreiro a hora do grande preço que varia segundo a cara do freguês. Terceira cena: vão ao cemitério no carro da senhora A. Nova encenação. Desta vez o espírito exige muito material, que deve ser dividido em 3 e despachado parte no cemitério, parte no mar e parte na mata. Mas rogou que, desta vez, ela mesma fosse comprar o material, pois, em vista do grande custo, poderiam pensar que ele, babalaô, quisesse aproveitar-se da situação, visto que o total custaria entre 8 e 10 mil cruzeiros. Madame, está claro, não pode comprar e pede, por caridade, ao babalaô mais este favor. E assim continua o serviço do terreiro. Tinha razão a babá Cesarina Martins do Nascimento, da tenda de Umbanda São Judas Tadeu, aquela que dava sumiço dos maridos enjoados, quando disse ao delegado que aprendeu: esse negócio de macumba, seu doutor, é mentira pura. Trabalho no ramo há muitos anos e nunca vi nada do outro mundo. Tenho para mim que os espíritos vivem muito ocupados para andar baixando em terreiro a tor.to e a direito. Mas que é profissão rendosa, isso é. E no fim, esse negócio é tudo mentira. Se me deixarem livre, vou montar outra tenda. Não falta trouxa que queira nos dar o dinheiro. Causas e remédios. 1. Causas do crescimento da Umbanda. Ao nosso ver, são estes os fatores responsáveis pelo florescimento e pululamento dos terreiros umbandistas no Brasil. 1. O abuso da liberdade de cultos. Não há regulamentação do artigo 141 da Constituição. O argumento constante e 1000 vezes repetido é este: Umbanda é religião, e religião é livre.
Na tarde do dia 9 de maio de 1960 estávamos na secção de tóxicos e mistificações do Rio, quando entrou um abaixo-assinado reclamando contra o barulho de um terreiro e argumentando que se tratava, ademais, de um culto ao demônio. O chefe da secção, que, aliás, nos garantiu ser católico e ex-aluno de franciscanos, leu-nos sua resposta negativa ao requerimento, alegando que a lei concede plena liberdade de culto, ainda que seja um culto ao demônio. E leu este último inciso com ênfase e orgulho, como quem se gloria desta conquista do liberalismo anticristão. Mas na realidade a lei não reconheceu esta liberdade absoluta e sem nenhuma restrição. O texto exato do artigo 141, parágrafo 7 é este: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. Esta segunda parte da lei continua esquecida e morta. 2. A facilidade de abrir terreiros. É na realidade, muito mais fácil abrir uma tenda umbandista do que uma entidade recreativa. Para uma sociedade de recreio há exigências da lei, fiscalização pela polícia. Mas para um terreiro de umbanda não existe nenhuma prescrição legal e nacional. O chefe da secção de tóxicos e mistificações do Rio mais de uma vez nos disse que não há obrigação nenhuma, nem de registro, nem de fiscalização, para o funcionamento dos terreiros. Por isso, no Rio, a maioria das tendas umbandistas funciona sem nenhum registro. Só os mais adiantados procuram adquirir a personalidade jurídica na forma da lei civil. Em outros estados a polícia é menos liberal. Também da parte da Umbanda como tal não há exigência nenhuma para a fundação de um terreiro. Pois não existe organização de cúpula para dirigir o movimento. Há, como vimos no segundo capítulo, tentativas de confederação, mas que não têm nenhuma obrigatoriedade. O terreiro adere ou não, como quiser e como lhe for mais conveniente. O umbandista Samuel Ponzio denuncia sem rebuços: qualquer cidadão, bem ou mal intencionado, bem ou mal preparado, funda centros de umbanda. Basta organizar uma diretoria, fazer uns estatutos e usar e abusar do artigo L4L da Constituição Brasileira. Uma vez registrado o centro, ele funciona com o beneplácito da polícia, e comete o bem ou o mal, segundo as boas intenções ou a burrice de seus dirigentes. Nota de rodapé.